As luzes fluorescentes do foro de habitação central zumbiam como insetos presos, lançando uma palidez doentia sobre a pele de todos. Lídia Ferreira ajeitou-se no banco duro de madeira, a bolsa de lona firmemente agarrada em seu colo. O tribunal cheirava a desinfetante industrial, suor e desespero, um aroma que Lídia aprendera a reconhecer nos últimos meses de adiamentos e audiências. Processo número 4721. Ferreira contra a construtora Viana. Chamou o escrivão com a voz monótona e treinada. Lídia levantou-se, seus joelhos protestando após 2 horas de espera. Ela tinha 50 anos, embora o último ano tivesse esculpido rugas mais profundas ao redor de seus olhos e boca, fazendo-a parecer mais velha. Suas mãos, vermelhas e levemente inchadas por anos esfregando os espaços de outras pessoas, tremiam um pouco enquanto ela se aproximava da mesa do juiz. Clara Viana estava na outra mesa, deslizando o dedo pela tela do celular com unhas bem feitas. Usava um terno creme que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de Lídia, um colar de pérolas brilhando em seu pescoço. Quando ergueu o olhar, seus olhos passaram por Lídia com indiferença ensaiada antes de se voltarem para o juiz. Meritíssimo. A inquilina já recebeu 3 prorrogações, disse Clara, a voz suave como mármore polido. A construtora Viana tem sido mais do que compreensiva, mas administramos um negócio, não uma instituição de caridade. A palavra caridade feriu os ouvidos de Lídia. Ela nunca quis caridade. Limpava escritórios à noite e apartamentos nos fins de semana, suas mãos cheirando perpetuamente a desinfetante de limão e água sanitária. Pagou seu aluguel em dia por 11 anos, até que o acidente de Daniel no depósito da transportadora o forçou a faltar ao trabalho. E então suas próprias horas foram cortadas e depois Lily precisou daquela bombinha de asma. Senhora Ferreira, disse o juiz, espiando por cima dos óculos de leitura. A senhora tem algo a acrescentar? Lídia engoliu em seco, a garganta árida. Sim, meritíssimo. Estou apenas com 3 meses de atraso. Moro no prédio há 11 anos. Consegui um trabalho extra de fim de semana e meu filho voltou a trabalhar em tempo integral. Se eu pudesse ter apenas mais um prazo... O tribunal reconhece suas circunstâncias, interrompeu o juiz, já escrevendo algo em seu bloco. No entanto, a lei é clara nesses assuntos. A construtora Viana cumpriu todos os requisitos legais de notificação. O celular de Clara vibrou. Ela olhou e sorriu levemente, como se recebesse uma boa notícia enquanto o mundo de Lídia desmoronava. Ordem de despejo concedida, continuou o juiz. A senhora tem 10 dias para desocupar o imóvel. 10 dias. As palavras caíram como pedras. Lídia agarrou a borda da mesa para se firmar. Meritíssimo, tentou novamente. Minha neta... 10 dias, senhora Ferreira, repetiu o juiz, já olhando para o escrivão para o próximo... caso. Próximo. Do lado de fora, no corredor, Lídia sentou-se pesadamente em um banco, sua bolsa de lona escorregando para o chão. Dentro estava o globo de neve que Daniel lhe dera anos atrás, um farol com uma luz que não funcionava mais. Também lá dentro, a notificação de despejo original, agora acompanhada por documentos do tribunal que ela precisaria assinar antes de sair. As pessoas se moviam ao seu redor no corredor, um rio de infortúnio fluindo em ambas as direções. Alguém chorava em um canto. Outra pessoa gritava ao telefone. Os elevadores apitavam periodicamente, despejando mais rostos preocupados. Senhora Ferreira Clara Viana estava diante dela, estendendo um cartão de visita. Para referência futura, este é o nome de um abrigo com instalações relativamente limpas. Às vezes, eles têm unidades para famílias. A crueldade casual daquilo, a suposição de que Lídia precisaria de um abrigo, dita com o mesmo tom que alguém recomendaria um restaurante mediano, fez seu estômago se contrair. Não vou precisar disso, disse Lídia em voz baixa, sem pegar o cartão. Clara ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. O orgulho não aquece ninguém, senhora Ferreira. Todos nós temos escolhas.
mas às vezes essas escolhas são limitadas por nossas circunstâncias. Lídia ergueu o olhar, encontrando o de Clara diretamente. E algumas pessoas escolhem não ver as circunstâncias dos outros. Algo piscou brevemente nos olhos de Clara. Desconforto, talvez, ou irritação por ser desafiada, antes que ela o dissipasse com facilidade praticada. As fechaduras serão trocadas no 11º dia. Boa sorte! Ela se afastou, seus saltos estalando com precisão no piso de linóleo, o cheiro de seu perfume caro pairando como uma acusação. Naquela noite, em seu apartamento, que em breve seria o apartamento de outra pessoa, Lídia sentou-se à sua pequena mesa da cozinha. O radiador rangia e sibilava, lutando contra o frio do início do outono. Através das paredes finas, ela podia ouvir a televisão de Dona Amélia, a música familiar de um programa de auditório proporcionando um estranho conforto em sua constância. Lídia tirou o globo de neve de sua bolsa e o colocou sobre a mesa. Lá dentro, o farol em miniatura se erguia em seu pequeno afloramento rochoso, cercado por glitter que não girava mais direito devido a uma rachadura na base. Daniel economizara por semanas para comprá-lo para seu aniversário, 7 anos atrás, quando ele ainda estava no ensino médio. "Vamos encontrar alguma coisa, mãe", Daniel dissera mais cedo ao telefone, a voz tensa de preocupação. "Você pode ficar com a gente até resolvermos isso." Mas o apartamento de Daniel na Baixada era uma kitnet, mal suficiente para ele e Lili. A ideia de se espremer em seu sofá-cama, de ser um fardo, fazia o peito de Lídia doer. Ela sacudiu suavemente o globo de neve, observando o glitter se assentar lentamente ao redor do farol. Antes, a luz interna brilhava quando você girava a base. Agora permanecia escura, como tantas outras coisas que antes pareciam certas. O celular de Lídia vibrou com uma mensagem de seu supervisor na empresa de limpeza. "Horas cortadas novamente na próxima semana. Desculpe." Ela colocou o telefone virado para baixo na mesa e apoiou a cabeça nas mãos. O apartamento continha os cheiros familiares de sua vida: café, os sachês de lavanda que ela fazia com materiais de lojas de R$1, o leve cheiro de limão que parecia permanentemente impregnado em sua pele. Em breve, essas paredes guardariam os cheiros de outra pessoa, a vida de outra pessoa. Alguém que pudesse pagar o aluguel cada vez maior de Clara Viana. Lá fora, o rio continuava sua sinfonia noturna. Sirenes distantes, o ronco do metrô, risadas do bar na esquina. Dentro, Lídia Ferreira sentava-se sozinha à mesa da cozinha, planejando como encaixar 11 anos de vida nas caixas que pudesse comprar. Na manhã seguinte à audiência, Lídia acordou antes do despertador, a luz pálida do amanhecer infiltrando-se pelas cortinas finas. Por um momento, o peso de ontem ainda não havia se assentado em seus ombros. Então ele retornou, pesado como lã molhada. 9 dias restantes. Ela fez café na cafeteira lascada que comprara em um bazar de garagem anos atrás, o aroma amargo enchendo a pequena cozinha. Enquanto bebia, lembrou-se de outra cozinha, mais ampla, mais quente, com cortinas amarelas que sua mãe costurara à mão. Lá em Minas Gerais, onde a neblina do rio chegava todas as manhãs, e os trens de carga se anunciavam com longos e melancólicos apitos. Seu pai, Jaime Ferreira, era conhecido em toda a cidadezinha como o homem que conseguia consertar qualquer coisa. Suas mãos, perpetuamente manchadas de graxa, tinta ou verniz, haviam trazido inúmeros itens descartados de volta à vida. "Nada está realmente quebrado demais para consertar", ele costumava dizer, mamá. "Só está esperando a pessoa certa entender do que precisa." Lídia levou o café para a janela. A rua abaixo começava a acordar. Um caminhão de entregas parado, um passeador com 3 cães de raças diferentes, os primeiros trabalhadores curvados contra o frio da manhã. Este bairro fora seu lar por 11 anos, desde que ela deixara Minas com Daniel. Então, um rapaz desengonçado de 19 anos com sonhos de estudar música. A lembrança de sua chegada ao Rio veio à tona. A sobrecarga de ruído e movimento, os mapas de metrô confusos,
o apartamento apertado que custava o dobro do que ela pagava em sua cidade natal. Ela estava apavorada, mas determinada, tendo prometido a Daniel uma chance de algo melhor do que o lento declínio econômico de sua cidade. Nós vamos dar um jeito, ela lhe dissera, desempacotando seus parcos pertences no apartamento que agora, inacreditavelmente, ela tinha que deixar. Seu telefone vibrou. O nome de Daniel apareceu na tela. Mãe, você está bem? Sua voz estava rouca de sono, ou preocupação, ou ambos. Estou bem, mentiu ela, observando um pombo pousar no parapeito da janela. Só tomando meu café. Estive pensando, sabe que minha rota de entrega passa por aquela parte chique da Zona Sul? Conversei com um dos porteiros. Ele disse que precisam de alguém para a limpeza noturna no prédio. É com carteira assinada. Benefícios, mãe. A esperança brilhou brevemente, depois diminuiu. Daniel, eu me candidatei a 20 lugares no último mês. Todo mundo quer gente mais jovem, gente mais barata. Esse cara me deve uma. Tenho dado cigarros para ele o inverno todo. Deixa eu falar com ele. Depois que desligaram, Lídia pegou a caixa onde guardava seus documentos importantes. Certidões de nascimento, o diploma do ensino médio de Daniel, seu próprio certificado do EJA, conquistado em aulas noturnas enquanto trabalhava durante o dia. Debaixo deles, a única foto que ela tinha de seu ex-marido, Marcos. Nela, ele sorria largamente, um braço ao redor de uma Lídia grávida, o outro apontando com orgulho para o carro usado que acabara de comprar. 6 meses depois, aquele carro o levaria embora para sempre, deixando para trás apenas cheques irregulares de pensão alimentícia que, eventualmente, pararam de chegar. O globo de neve estava em sua mesa de cabeceira, captando a luz da manhã que se fortalecia. Ela o comprara em uma loja de presentes durante umas raras férias em família na região dos lagos, quando Daniel tinha 13 anos. O farol a lembrava de um livro que amara na infância, sobre um faroleiro que salvava navios de rochas perigosas. Ela dera o globo de neve a Daniel depois que Marcos foi embora, dizendo-lhe: às vezes, temos que ser nosso próprio farol. Anos depois, quando Daniel lhe deu o novo globo de neve de aniversário, ele disse: agora eu posso ser o seu. Lídia vestiu-se para seu turno de limpeza no prédio de escritórios na Rua da Alfândega, vestindo o uniforme azul que cheirava perpetuamente a detergente industrial. No espelho do banheiro, ela notou os cabelos grisalhos que haviam tomado conta de seus cabelos antes escuros, as linhas finas que contornavam sua boca. Sua mãe envelhecera assim também. De repente, como se o tempo estivesse guardando seus efeitos e os entregasse todos de uma vez. O dia passou em um borrão de barulho de aspirador, cheiros de produtos químicos e a peculiar invisibilidade que vinha com seu trabalho. Homens de ternos caros passavam por ela como se fosse parte da mobília. Mulheres de salto equilibravam copos de café e telefonemas, ocasionalmente acenando em sua direção, mas raramente fazendo contato visual. Lídia limpava impressões digitais de portas de vidro e se perguntava se Clara Viana já tivera que limpar a bagunça de outra pessoa. Naquela noite, Lídia buscou Lily no programa depois da escola. A mochila da menina de 7 anos rangia quando ela ia. Se movia o chaveiro de pato de borracha que Daniel prendera ao zíper, servindo tanto como brinquedo quanto como identificador. Vovó! O rosto de Lili se iluminou, seus olhos sérios, tão parecidos com os de Daniel, se aquecendo. Eu fiz um desenho nosso no parque. A tia Júlia disse que a perspectiva ficou muito boa. Que maravilha, querida, disse Lídia, pegando a mãozinha de Lili. Vamos ver quando chegarmos em casa. A palavra casa ficou presa em sua garganta. Onde seria o lar em 10? Não, 8 dias agora. Elas pegaram o metrô para uma pequena lanchonete onde o proprietário, seu Afonso, às vezes dava a Lili batatas fritas extras. O lugar cheirava a gordura e café e ao aroma levemente adocicado das flores que a esposa de seu Afonso mantinha no balcão. Olha quem está aqui, gritou seu Afonso quando elas entraram. Minha artista favorita!
Lily sorriu, imediatamente pegando seu desenho para mostrar a ele. Lídia sentou-se no seu lugar de sempre, o assento de vinil remendado com fita isolante em 3 lugares. O de sempre? Perguntou seu Afonso, já servindo uma xícara de café para Lídia. Sim, por favor, disse ela, grata pelas pequenas rotinas que compunham uma vida. Enquanto comiam, Lily tagarelava sobre a escola, os amigos e um projeto de ciências envolvendo feijões crescendo em diferentes condições. Lídia assentia e fazia perguntas, guardando cada detalhe do dia de sua neta como tesouros. Papai disse que talvez a gente vá morar todo mundo junto em breve, disse Lily de repente, mergulhando uma batata frita no ketchup. Como uma festa do pijama que não acaba. O coração de Lídia apertou. Talvez por um tempinho, disse ela, cuidadosa. Ele disse que talvez a gente tenha que se livrar de algumas coisas. Mas não do globo de neve do farol. Ele disse que esse fica não importa o que aconteça. A simples certeza na voz de Lily, a fé absoluta de que algumas coisas não eram negociáveis, fez os olhos de Lídia arderem. Ela piscou rapidamente, concentrando-se em cortar seu sanduíche em pedaços menores. Mais tarde, depois que Lídia colocou Lily para dormir no sofá-cama do apartamento de Daniel e pegou o ônibus de volta para seu próprio lugar, ela sentou-se na beira da cama e finalmente se permitiu chorar. As lágrimas vieram silenciosamente, uma vida inteira de prática em não perturbar os outros. Quando as lágrimas pararam, ela lavou o rosto e fez uma lista. Itens para guardar, itens para vender, itens para doar. O globo de neve foi o primeiro na lista de guardar, seguido pelos álbuns de fotos, o cobertor de bebê de Lily, a pequena caixa de madeira que seu pai fizera. Lá fora, a cidade se acomodava em seus ritmos noturnos, música distante da festa de alguém, a buzina ocasional de um carro, o zumbido de milhões de vidas empilhadas ao lado e umas sobre as outras. Lídia Ferreira, filha de um homem que consertava tudo, mãe de um lutador, avó de uma sonhadora, finalmente dormiu, a mão enrolada protetoramente ao redor do globo de neve, como se ele contivesse não apenas um farol, mas um caminho a seguir através da escuridão que se aproximava. No quinto dia, o apartamento de Lídia havia se transformado em um labirinto de caixas de papelão e sacos de lixo pretos. As paredes, despidas das fotos de família, revelavam retângulos desbotados como fantasmas de tempos mais felizes. O ar cheirava a poeira, fita adesiva e finais. Você pode guardar algumas coisas na minha casa? Disse Daniel, encaixando outra caixa no canto da sala. Seu rosto estava abatido pelo cansaço. Ele viera direto de um turno noturno de entregas, o logotipo na camisa do uniforme desbotado de tantas lavagens. Não tem espaço, respondeu Lídia, embrulhando uma caneca em jornal. Era uma que Lily havia pintado em uma oficina do centro comunitário, azul com estrelas amarelas tortas. Seu apartamento mal cabe você e a Lily. Daniel passou a mão pelo cabelo, um gesto tão parecido com o de seu avô que o coração de Lídia se torceu. O zelador do meu trabalho diz que o primo dele pode ter um quarto, em Queimados. Um quarto, repetiu Lídia, a palavra pesando entre eles. Não um apartamento, não um lar, um quarto. É temporário, mãe, até a gente resolver alguma coisa. A campainha tocou. Era Dona Amélia, a vizinha, segurando um prato de bolo de fubá. Pensei que vocês poderiam precisar de algo doce, disse ela, seus olhos percorrendo o apartamento desmontado. Que pena! Moro aqui há 30 anos, vi tanta gente ir e vir. Nunca pensei que eles te tirariam também. Eles vão reformar, disse Lídia, aceitando o prato. Tijolinho aparente e sol da manhã. Cobrando o triplo, aposto, bufou Dona Amélia. Aquela mulher, a Clara, passou por aqui ontem, medindo as minhas portas. Disse a ela que tem o contrato até junho do ano que vem. Ela apenas deu aquele sorriso de gato que comeu o canário. Depois que Dona Amélia saiu, Lídia checou seu e-mail na tela trincada do celular. Outra recusa para uma vaga de zeladoria, esta alegando que ela era super qualificada. A verdadeira razão, ela sabia, não era dita. Velha demais, cara demais,
com muita probabilidade de precisar de plano de saúde. Daniel tinha ido tomar um banho. Sozinha no apartamento semivazio, Lydia se permitiu um momento de puro terror. E se não houvesse quarto em Queimados? E se Daniel perdesse o emprego? E se Lily, com sua asma, ficasse doente de novo? O globo de neve estava no parapeito da janela, a única decoração restante. Lydia o pegou, sentindo seu peso familiar. A luz quebrada, a base rachada, o glitter que se movia muito devagar agora. Era uma metáfora perfeita para sua vida no momento. Ainda de pé, mas não funcionando muito bem. Seu telefone apitou com uma notificação. Distraidamente, ela abriu um fórum de bairro onde as pessoas postavam itens para venda, empregos, notícias locais. Seu polegar rolou mecanicamente até que uma foto chamou sua atenção. Uma pequena cabana, madeira acinzentada pelo tempo, cercada por árvores. A legenda dizia: cabana antiga perto de Petrópolis, preciso vender. R$ 500 trazerem dinheiro, limpando o espólio. Algo se agitou na memória de Lydia. Seu pai falando sobre uma cabana de pesca que um amigo dele tinha perto da região serrana. Paz lá, ele dissera. Um homem pode ouvir seus próprios pensamentos. Ela deu zoom na foto. A cabana se inclinava ligeiramente para um lado, como um velho se apoiando em uma bengala. As janelas estavam sujas, uma possivelmente trincada. A porta pendia em um ângulo estranho. Atrás dela, mal visível, havia o fio prateado de um riacho ou rio. R$ 500. Ela tinha 480 na caixa do globo de neve. Seu fundo de emergência lentamente acumulado em notas de 2 e 5. Com as moedas em sua bolsa, ela teria o suficiente. Era loucura, claro. Uma cabana caindo aos pedaços a quilômetros da cidade. De Daniel e Lily. De qualquer possibilidade de trabalho. Provavelmente sem eletricidade, talvez sem água encanada. Certamente sem aquecimento com o inverno chegando. E ainda assim, seu dedo pairou sobre o botão enviar mensagem ao vendedor. O apartamento ao seu redor continha 11 anos de vida, mas não era mais dela. Clara Viana, com suas pérolas e sua prancheta, garantira isso. A voz de seu pai ecoou em sua memória. Casas guardam segredos. Às vezes, elas guardam pessoas. Lydia apertou o botão. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e chuvosa, do tipo que faz os ossos doerem e os espíritos fraquejarem. Lydia embarcou em um ônibus para Petrópolis, a bolsa de lona agarrada em seu colo. Dentro, o globo de neve, cuidadosamente embrulhado em uma camiseta, o canivete de seu pai, os R$ 480 mais 20 em moedas, e uma troca de e-mails impressa com o sobrinho de Eleonora Bragança, que concordara em encontrá-la na cabana. Enquanto o ônibus saía da rodoviária Novo Rio, Lydia observava a cidade recuar, seus contornos nítidos se desfocando na chuva. A estrada se estendia diante deles, o asfalto molhado refletindo as lanternas traseiras como estrelas vermelhas. Outros passageiros cochilavam ou olhavam para seus celulares. Uma criança a alguns assentos à frente jogava um jogo que emitia sons eletrônicos. Lydia encostou a testa no vidro frio da janela, observando os subúrbios darem lugar a pequenas cidades, depois a colinas ondulantes salpicadas com as primeiras cores do outono. A paisagem se abriu, um respiro entre os prédios, entre as vidas. 2 horas depois, o ônibus parou com um suspiro em uma pequena estação em Petrópolis. O ar cheirava diferente ali, mais limpo, com notas de folhas molhadas e água de rio. Lydia seguiu as instruções que anotara em um pedaço de papel, caminhando primeiro por uma rua principal ladeada por prédios de tijolos, depois virando em uma viela mais estreita, onde as casas se tornavam progressivamente mais distantes. Uma picape azul estava parada no final de uma estrada de terra esburacada, um homem de camisa xadrez encostado no capô. Ele se endireitou quando a viu se aproximando. Dona Lydia, sou Júlio Bragança, sobrinho da Eleonora.
Seu aperto de mão era firme, seus olhos gentis sob um boné de beisebol surrado. Não tinha certeza se a senhora viria mesmo. A maioria do pessoal da cidade grande dá uma olhada no lugar e dá meia volta. A cabana ficava em uma pequena clareira, árvores formando um círculo frouxo ao redor dela, como guardiões silenciosos. De perto, parecia ainda mais dilapidada do que na foto. O telhado cedia em um canto. Os degraus da varanda haviam desabado parcialmente. E o que poderia ter sido um canteiro de flores era agora um emaranhado de ervas daninhas e hortelã selvagem que liberava seu cheiro forte enquanto caminhavam por ele. Não é grande coisa, disse Júlio, desculpando-se enquanto girava uma chave na fechadura enferrujada. Tia Eleonora morou aqui até ter o derrame em 85. Ficou praticamente vazia desde então, exceto por um caçador ou pescador ocasional precisando de um lugar para passar a noite. A porta se abriu com um gemido de protesto. Lá dentro, partículas de poeira dançavam na luz fraca que se filtrava pelas janelas sujas. O espaço era simples. Um cômodo principal com um pequeno fogão de ferro no canto, uma mesa de madeira rústica com duas cadeiras desiguais, prateleiras embutidas em uma parede. Uma porta levava ao que Lídia presumiu ser um quarto, e outra, mais estreita, provavelmente a um banheiro ou depósito. Não tem mais eletricidade, disse Júlio, afastando uma cortina para deixar entrar mais luz. Mas o poço ainda funciona, bomba manual na varanda. O fogão é a lenha, bom o suficiente para aquecer o lugar no inverno, se você for resistente. Tia Eleonora era. Lídia moveu-se lentamente pelo espaço, seus sapatos deixando pegadas na poeira. Apesar do abandono, havia algo sólido na cabana, algo honesto. As paredes, feitas de toras brutas, haviam resistido a tempestades e estações. O chão, de tábuas largas de pinho gastas e lisas por décadas de passos, rangia acolhedoramente sob seu peso. Lá fora, o rio Piabanha corria sobre as pedras, sua voz subindo e descendo com o vento. Um pássaro cantou asperamente, respondido pelo sussurro das folhas. "Por que só R$ 500?" perguntou Lídia finalmente, virando-se para Júlio. Ele deu de ombros, parecendo um pouco desconfortável. "O terreno não vale muito. A estrada de acesso cruza a propriedade da Viana. Eles são uma construtora comprando tudo por aqui. Eles tentaram pegar este lote também, mas o testamento da tia Eleonora foi específico. Dizia que a cabana vai para uma mulher criando um filho sozinha, na esperança de que ela se sinta menos sozinha sob este teto. Pensei que ela estava sendo poética, mas acontece que ela quis dizer legalmente." Algo se acendeu no peito de Lídia. Não exatamente esperança, mas sua prima mais silenciosa. A possibilidade. "Construtora Viana?" Ela perguntou, a voz cuidadosamente neutra. Júlio assentiu. "A senhora os conhece?" "Já nos encontramos", disse Lídia, passando os dedos pelo parapeito da janela empoeirado. "Meu filho tem uma filha. Eu ajudo a criá-la." Júlio estudou o rosto dela, depois assentiu novamente, mais devagar. "Tia Eleonora teria gostado disso. Ela criou minha prima Beth sozinha depois que meu tio morreu na guerra. Dura como prego, mas com o coração mole." Lídia abriu sua bolsa e cuidadosamente retirou o globo de neve. Ela o colocou na mesa de madeira, onde ele captou a pouca luz que se filtrava pelas janelas sujas. Mesmo em seu estado quebrado, o farol se erguia alto em seu afloramento rochoso, uma pequena sentinela contra a escuridão que se aproximava. "Eu fico com ela", disse ela. Enquanto completavam a simples transação, Lídia contando as notas amassadas, Júlio escrevendo um recibo no verso de um envelope, um vento norte agitou as árvores lá fora, enviando uma chuva de folhas do início do outono contra as janelas da cabana. O canto do riacho ficou mais alto, mais insistente. Lídia Ferreira, de pé na cabana empoeirada com a escritura na mão, sentiu algo mudar dentro dela, como um feixe de farol de repente cortando a neblina, iluminando um caminho à frente que estivera lá o tempo todo, esperando para ser encontrado. No dia seguinte, Lídia sentou Daniel e Lili no apartamento quase vazio do Rio,
as paredes nuas amplificando cada som. O rosto de Daniel alternava entre incredulidade, preocupação e algo como admiração enquanto Lídia descrevia a cabana. Você comprou um lugar? No meio do mato? Com seu dinheiro de emergência? Sua voz falhou um pouco na última palavra. Não é grande coisa, admitiu Lídia, alisando as rugas da escritura espalhada na mesa. Entre babaneraquilas. Mas é algo que não podem tirar de nós. Mas, mãe, e o trabalho? E aí a escola da Lili? E... Ele gesticulou vagamente para a janela, onde a cidade pulsava além. Tudo? Lili, que estava absorvendo silenciosamente a conversa dos adultos, de repente se manifestou. Tem animais? De verdade, não só pombos e ratos? A pergunta inocente quebrou a tensão. Os ombros de Daniel relaxaram um pouco, enquanto ele puxava Lily para seu colo. Essa é uma boa pergunta, pequena. Essa cabana tem animais, mãe? Provavelmente, disse Lídia, sorrindo para as prioridades de sua neta. Eu vi pássaros e ouvi esquilos. Talvez micos também. A gente pode ver? Perguntou Lily, os olhos arregalados com a possibilidade de aventura. Por favor, papai. Daniel olhou para a mãe, sua expressão suavizando. Ele entendeu o que aquela cabana representava. Não apenas uma solução para a falta de moradia imediata, mas a recuperação de algo que lhes fora tirado pouco a pouco ao longo dos anos. A escolha. Sim, disse ele finalmente. Vamos ver essa sua cabana. A viagem de fim de semana a Petrópolis assumiu a atmosfera de um estranho feriado. Lily levou sua mochila cheia de essenciais de exploração. Uma lupa, um caderno para registrar descobertas, uma lanterna com pilhas que não haviam sido verificadas. Daniel fez uma mala mais prática, ferramentas, produtos de limpeza, sanduíches embrulhados em papel manteiga. Lídia carregava o globo de neve em sua bolsa, aninhado entre suéteres. A viagem de ônibus foi preenchida com a conversa animada de Lili sobre criaturas da floresta e as preocupações silenciosas de Daniel sussurradas para Lídia quando sua filha se distraía com a paisagem. Como eles fariam isso funcionar? E o inverno? E o dinheiro? Lídia ainda não tinha respostas, apenas a escritura em seu bolso e a lembrança de seu pai dizendo: às vezes, os maiores problemas têm as soluções. Mas simples, escondidas exatamente onde você nunca pensaria em procurar. Quando chegaram à cabana, a tarde de setembro estava se transformando em noite, a luz dourada filtrando-se por entre as árvores e lançando longas sombras pela clareira. Lili imediatamente correu para o riacho, largando a mochila na varanda com um baque que levantou uma pequena nuvem de poeira. Cuidado perto da água, Daniel gritou para ela. Depois se virou para inspecionar a cabana com o olhar de um empreiteiro. O telhado precisa de conserto antes do inverno. A varanda é recuperável. A fiação... Não há fiação, disse Lídia, forçando a fechadura enferrujada. Sem eletricidade. As sobrancelhas de Daniel se ergueram. Então estamos basicamente acampando? Em setembro? Na Serra Fluminense? A porta finalmente se abriu, liberando o cheiro de mofo de abandono. Poeira, papel velho e algo mais verde, como musgo ou samambaias que encontraram um caminho para dentro. Daniel entrou cautelosamente, testando o chão com seu peso antes de se comprometer. Estruturalmente sólida, pelo menos, murmurou ele, movendo-se em direção ao fogão de ferro e inspecionando sua chaminé. Se isso funcionar, podemos nos aquecer. Água do poço. Pode não ser tão ruim por um tempo. Lídia colocou o globo de neve na mesa de madeira rústica, onde ele captou os últimos raios de luz do dia. Algo em vê-lo ali, neste novo lugar com seu próprio tipo de beleza quebrada, fez sua garganta apertar. Lili entrou correndo, as bochechas coradas pelo ar do riacho. Eu achei uma pedra azul e algo que pode ser um fóssil, e tem peixes na água. Ela parou, observando o interior da cabana com os olhos arregalados.
É como uma casa de conto de fadas, sussurrou ela, e então espirrou quando a poeira fez cócegas em seu nariz. Um conto de fadas bem sujo, disse Daniel, abrindo uma janela para deixar o ar fresco entrar. Vamos limpar antes de descarregar as coisas. Eles trabalharam enquanto a luz se esvaía, varrendo e esfregando, com Daniel consertando os piores degraus da varanda com suprimentos de sua bolsa. Lídia encontrou velhos lampiões a querosene em um armário, suas bases de vidro turvas, mas intactas. Com fósforos do kit de emergência de Daniel, logo tinham uma luz dourada bruxuleando pelo chão recém-varrido. Lily, encarregada de arrumar seus parcos pertences, pulava de canto em canto, testando cada tábua do assoalho com pisadas exageradas. Perto da parede dos fundos, uma tábua emitiu um som diferente, oco, como um tambor com a pele abafada. Essa aqui soa engraçado, anunciou ela, agachando-se para pressionar o ouvido contra o chão. Está respirando. Daniel e Lídia trocaram olhares. A imaginação de uma criança de 7 anos era ilimitada, mas quando se juntaram a ela, sentiram também uma leve corrente de ar subindo entre as tábuas, como se a própria cabana estivesse suspirando. Daniel passou os dedos pela junta. Há uma fresta aqui, e... Ele pressionou uma extremidade da tábua, que se levantou ligeiramente. Não está pregada como as outras. Com cuidado, usando seu canivete, Daniel levantou a prancha, revelando um espaço escuro por baixo. O cheiro de mofo se intensificou, mas algo metálico brilhou à luz do lampião. Tem uma caixa, sussurrou Lily, a voz baixa com a magia da descoberta. Daniel enfiou a mão no espaço e puxou um recipiente de lata manchado, do tamanho de uma caixa de charutos, mas mais pesado. A poeira cobriu seus dedos enquanto ele a colocava no chão entre eles. Devemos abrir? Perguntou ele, olhando para a mãe. Lídia assentiu, as palavras de seu pai ecoando. Casas guardam segredos. Às vezes, elas guardam pessoas. A tampa resistiu no início. Anos de desuso a haviam selado. Com uma persistência gentil, ela finalmente cedeu com um estalo suave que pareceu liberar não apenas ar, mas o próprio tempo. Um momento preservado de décadas passadas. Dentro havia vários itens. Um envelope amarelado amarrado com um fio azul desbotado. Uma escritura mais antiga que a que estava no bolso de Lídia, suas bordas amarronzadas pela idade. E uma fotografia, sua superfície rachada, mas a imagem ainda nítida, uma mulher em pé na mesma varanda que eles acabaram de consertar, com o braço ao redor de uma jovem aproximadamente da idade de Lily. No verso escrito em caligrafia cuidadosa, Eleonora e Rebeca, primavera de 1979. Daniel desdobrou cuidadosamente a carta do envelope. O papel estalou sob seus dedos enquanto ele lia em voz alta. A quem encontrar esta cabana, espero que você precise dela tanto quanto nós precisamos. Meu nome é Eleonora Bragança e vim para cá com minha filha depois que meu marido morreu na guerra. Não tínhamos para onde ir e este lugar nos salvou. Não é muito, mas é construído de forma sólida e o riacho nunca seca. Quando tentaram tirá-la de nós, os homens com seus papéis e planos para casas de veraneio, descobri que a escritura original concedia direitos a esta terra que não podiam ser anulados. A servidão de passagem, através do que hoje é a propriedade dos Taylor, embora provavelmente a vendam para construtoras eventualmente, não pode ser fechada de acordo com a lei municipal. Estou deixando esta carta e a escritura original na esperança de que um dia outra mulher criando um filho sozinha possa encontrar este lugar e sentir o mesmo abrigo que nós sentimos. A lei é clara, embora eles tentem dizer o contrário. Mantenha-se firme. Esta cabana cumpre suas promessas. Com esperança por quem quer que você seja, Eleonora Bragança, 1979. Os três ficaram em silêncio depois que Daniel terminou de ler, os lampiões projetando suas sombras grandes nas paredes da cabana. Lá fora, as criaturas da noite haviam começado seu coro. Sapos perto do riacho, uma coruja em algum lugar à distância,
o farfalhar de algo pequeno se movendo pela vegetação rasteira. Propriedade dos Taylor, disse Lydia finalmente. Deve ser o que agora pertence a Viana. Daniel estudou a escritura antiga, apertando os olhos na luz fraca. Isso mostra uma servidão de passagem que corta diretamente o que seria a terra deles. Se isso ainda for legalmente válido, então eles não podem nos impedir de acessar a cabana, concluiu Lydia. Seu coração batia mais rápido. E não podem construir sobre a servidão de passagem sem permissão. Lily, que estava examinando a fotografia, ergueu o olhar. Ela parece legal, disse ela simplesmente. Parece que faria bons biscoitos e contaria boas histórias. Lydia passou os dedos pela foto. O rosto de Eleonora Bragança era gentil, mas determinado, seu braço protetor ao redor da filha. Uma mulher que se manteve firme. Uma mulher que pensou em deixar para trás não apenas uma escritura, mas uma tábua de salvação através do tempo. Amanhã, disse Lydia, vamos visitar o cartório de registro de imóveis de Petrópolis. Daniel assentiu, devolvendo cuidadosamente os itens para a caixa. Parece que esta cabana te escolheu, mãe. Ou a Eleonora escolheu. Lá fora, o vento aumentou, fazendo as folhas correrem pela varanda. Dentro, 3 gerações da família Ferreira sentavam-se juntas à luz do lampião, sentindo, pela primeira vez em anos, o despertar de algo que parecia notavelmente com esperança. O cartório de registro de imóveis de Petrópolis cheirava a papel e toner, com um toque de café e o leve mofo que parecia impregnar todos os prédios governamentais. Luzes fluorescentes zumbiam no teto, lançando um brilho plano e implacável que fazia todos parecerem um pouco doentes. O piso de linóleo, polido até um brilho fosco, rangia sob os sapatos gastos de Lydia enquanto ela se aproximava do balcão, a caixa de lata agarrada ao peito como uma armadura. Daniel estava ao lado dela, seu uniforme de Jarnaldi, trabalho trocado por sua única camisa de botão, um pouco amassada por ter sido embalada na bolsa de viagem. Lily sentava-se em um banco próximo, sua mochila rangendo sempre que se mexia, o chaveiro de pato de borracha captando a luz forte. Como posso ajudar? A funcionária, uma mulher com óculos de armação prateada e mãos práticas, ergueu os olhos do computador. Gostaria de verificar a escritura de uma propriedade, disse Lydia, colocando a caixa de lata no balcão. E uma reivindicação de servidão de passagem de 1979. A funcionária, sua placa de identificação dizia Patrícia Mendes, assentiu eficientemente. Endereço do imóvel? Enquanto Lydia fornecia os detalhes, os dedos de Patrícia se moviam sobre o teclado com facilidade praticada. O clique rítmico preenchia o escritório silencioso, pontuado ocasionalmente pelo baque de um carimbo ou pelas conversas suaves em outros balcões. Isso é estranho, murmurou Patrícia, franzindo a testa para a tela. O sistema mostra essa parcela como parte do projeto de desenvolvimento da construtora Viana. Há uma notificação de intenção de construir registrada no mês passado. Daniel ficou tenso ao lado de Lydia. Isso não pode estar certo. Temos a escritura aqui, comprada há poucos dias. As sobrancelhas de Patrícia se ergueram ligeiramente com o tom dele, mas sua voz permaneceu profissional. Deixe-me ver sua documentação, por favor. Lydia entregou ambas as escrituras, a que recebera de Júlio Bragança e a mais antiga, da caixa escondida de Eleonora. Patrícia as examinou cuidadosamente, sua expressão mudando de neutralidade profissional para um interesse crescente. Esta escritura mais antiga de fato mostra uma servidão de passagem legal através do que hoje é a propriedade da Viana, disse ela, pegando um livro grande em uma prateleira próxima. Deixe-me verificar os registros da comarca para confirmar. Enquanto Patrícia folheava páginas de escrituras e servidões registradas, a porta do escritório se abriu, trazendo uma rajada de ar fresco e o cheiro de perfume caro. Clara Viana entrou, seguida por um homem de terno bem cortado carregando uma pasta de couro. Quando Clara avistou Lydia, ela parou no meio do caminho,
seu rosto perfeitamente composto, mostrando um lampejo de surpresa genuína antes de se acomodar novamente em uma suavidade profissional. Senhora Ferreira, disse ela, a voz ecoando pelo escritório silencioso. Isso é inesperado. Petrópolis fica bem longe do rio. Lídia endireitou os ombros, encontrando o olhar de Clara diretamente. Senhora Viana, eu poderia dizer o mesmo. Clara se aproximou do balcão, o homem a seguindo. Ricardo Torres, nosso advogado. Ela o apresentou com um leve gesto. Estamos aqui para finalizar algumas aquisições de propriedades na área. Patrícia ergueu o olhar de seus registros, avaliando os recém-chegados com a expressão neutra de quem já testemunhou inúmeras disputas de propriedade. Estou atualmente ajudando estes clientes a verificar uma escritura e uma reivindicação de servidão de passagem. Pode estar relacionado às suas propriedades, senhora. Viana. Os olhos de Clara se estreitaram ligeiramente. Qual propriedade? A antiga cabana dos Bragança, respondeu Lídia antes que Patrícia pudesse responder. Eu a comprei na semana passada. Algo piscou na expressão de Clara. Reconhecimento, depois cálculo. Ah, o anúncio de Júlio Bragança. Estávamos tentando adquirir essa parcela para completar nosso empreendimento. Infelizmente, a estrada de acesso cruza nossa terra. Na verdade, interveio Patrícia, virando o livro grande para que todos pudessem ver. De acordo com os registros da comarca, há uma servidão de passagem legalmente registrada de 1979 que concede acesso perpétuo através do que era então a propriedade dos Taylor, agora de propriedade da Viana. É bastante específica. Clara se inclinou para a frente, seu colar de pérolas balançando levemente enquanto examinava o registro. Isso não pode estar certo. Nossos levantamentos topográficos não mostraram nenhuma servidão. Talvez seus topógrafos não tenham visto, sugeriu Patrícia suavemente, colocando um dedo em uma linha de texto. Está claramente registrado aqui. E acabei de confirmar que o testamento de Eleonora Bragança também está arquivado, estipulando que a propriedade deve passar para uma mulher criando um filho sozinha, na esperança de que ela se sinta menos sozinha sob este teto. É uma linguagem bastante específica para um documento legal. Ricardo Torres colocou sua pasta no balcão e retirou vários papéis. Temos documentação que mostra a titularidade clara de todas as propriedades vizinhas, sem quaisquer ônus. Posso ver? Patrícia estendeu a mão para os papéis, depois os comparou com os registros à sua frente. O escritório ficara mais silencioso, outros clientes e funcionários sutilmente sintonizados no drama que se desenrolava. Lili escorregou do banco e veio ficar ao lado de Lídia, deslizando sua mão pequena na de sua avó. O olhar de Clara se voltou para na criança, depois de volta para os documentos, sua expressão endurecendo. Parece haver uma discrepância, disse Patrícia finalmente. O levantamento de vocês não mostra a servidão, mas nossos registros da comarca indicam claramente que ela existe e nunca foi extinta. Além disso, ela tirou outro documento de uma gaveta. Há uma anotação específica de que esta servidão de passagem não pode ser extinta sem o consentimento expresso por escrito do proprietário da cabana, mesmo que as propriedades vizinhas mudem de mãos. O advogado de Clara franziu a testa, folheando seus papéis com urgência crescente. Isso vai atrasar todo o nosso cronograma de desenvolvimento. A estrada de acesso passa diretamente por onde planejamos o clube. Infelizmente, comentou Patrícia, sem um pingo de simpatia. Ela se virou para Lídia. Gostaria que eu fizesse cópias autenticadas desses registros para seus arquivos, senhora Ferreira? Recomendo manter a documentação à mão. Sim, por favor, disse Lídia, a voz mais firme do que se sentia. Clara se endireitou, alisando o cabelo já impecável com uma mão bem feita. Este é um contratempo menor. Tenho certeza de que podemos chegar a um acordo. A construtora Viana está preparada para oferecer significativamente mais do que a senhora pagou pela cabana. 3 vezes o valor, na verdade. Daniel se mexeu ao lado de Lídia,
e ela sabia que ele estava pensando em todas as maneiras como aquele dinheiro poderia ajudá-los. Aluguel de um apartamento maior, talvez uma poupança para a faculdade de Lili, uma reserva para emergências futuras. Mas Lídia se lembrou da carta de Eleonora, da fotografia da mulher e sua filha em pé, orgulhosas, na varanda de seu santuário. Ela pensou na voz do riacho, na sensação sólida das paredes da cabana, no jeito como Lili explorara a clareira como se tivesse encontrado um reino mágico. A cabana não está à venda, disse Lídia simplesmente. A máscara profissional de Clara caiu momentaneamente, revelando uma frustração genuína. Seja razoável, senhora Ferreira. Aquela cabana mal é habitável. Sem eletricidade, provavelmente sem encanamento adequado. O inverno está chegando. O que exatamente a senhora planeja fazer lá? Viver, respondeu Lídia. Fazer dela um lar. Você me disse uma vez que todos nós temos escolhas. Continuou ela, a voz baixa, mas audível no escritório silencioso. Você estava certa. E esta é a minha. Clara a estudou por um longo momento, reavaliando a mulher que ela havia dispensado tão facilmente no foro de habitação. Os outros clientes no escritório haviam parado de fingir que não estavam ouvindo, sua atenção fixa no confronto. A servidão pode ser válida, disse Ricardo Torres a Clara em voz baixa, mas poderíamos contestá-la. Enrolar o processo na justiça por anos. Durante esse tempo, interveio Patrícia, que ouvira, a servidão de passagem permaneceria em vigor aguardando a decisão final. As leis municipais são bastante claras nesse ponto. Ela sorriu agradavelmente enquanto carimbava vários documentos com um selo oficial, o som pontuando suas palavras. O olhar de Clara se moveu de Lídia para Daniel e para Lili, depois para o número crescente de espectadores. As pessoas comuns de Petrópolis que vieram registrar papéis, pagar impostos, registrar suas próprias escrituras. Pessoas que reconheceram algo na postura de Lídia, na dignidade silenciosa com que ela se manteve firme. Teremos que reconsiderar nossa abordagem, disse Clara finalmente ao seu advogado. Para Lídia, ela acrescentou: Isso ainda não acabou, senhora Ferreira? Não, concordou Lídia, aceitando as cópias autenticadas de Patrícia. Está apenas começando. Enquanto Clara e seu advogado recolhiam seus papéis e saíam, uma mudança palpável ocorreu no escritório. Uma expiração coletiva, como o alívio após a passagem de uma tempestade. Um homem mais velho de botas de trabalho acenou com aprovação de seu lugar na fila. Uma jovem mãe balançava um bebê no quadril e deu a Lídia um pequeno sorriso de solidariedade. É bom ver alguém enfrentá-los, disse Patrícia em voz baixa enquanto entregava o último documento a Lídia. Eles andam comprando tudo por aqui, expulsando famílias que estão em Petrópolis há gerações. Lá fora, a tarde de setembro se tornara dourada, a luz do sol aquecendo os prédios de tijolos da pequena cidade. Lili saltitava à frente na calçada, sua mochila rangendo a cada pulo. Daniel caminhava ao lado de Lídia, os documentos autenticados guardados em segurança em sua bolsa. Aquilo foi incrível, mãe, disse ele com uma nota de orgulho na voz. O jeito como você a enfrentou. Eu não estava defendendo apenas a nós, respondeu Lídia, observando Lili examinar uma pedrinha particularmente interessante na calçada. Era por Eleonora também, e por quem vier depois de nós. No ponto de ônibus, Lili se virou para a avó, a expressão subitamente séria. Nós vamos mesmo morar na cabana? Mesmo no inverno? Lídia olhou para o filho e a neta, vendo em seus rostos tanto a preocupação quanto outra coisa. Uma excitação hesitante, uma disposição para acreditar que algo quebrado poderia ser consertado. Nós vamos tentar, disse ela. Seu bisavô costumava dizer que tudo que vale a pena ter, vale a pena consertar. Enquanto embarcavam no ônibus de volta para a cidade, de volta para empacotar, planejar e se despedir, Lídia pensou na cabana esperando por eles, suas janelas como olhos observando o riacho passar, suas paredes guardando a memória de outra mulher que se manteve firme. Nem tudo que estava quebrado estava além do reparo. Às vezes,
Estava apenas esperando a pessoa certa entender do que precisava. Outubro pintou as árvores ao redor da cabana em tons de fogo e ouro. As manhãs chegavam com uma fina camada de geada nas pedras do riacho. As tardes se suavizavam em um calor âmbar que cheirava a pinho e fumaça de lenha. Dentro da cabana, a transformação havia se instalado. Pisos varridos e selados, paredes esfregadas, janelas limpas até capturarem a luz e a segurarem como mãos em concha. Lídia estava na varanda recém-reparada, observando Daniel lutar com um velho cano de chaminé de ferro. Ele tirara uma semana de folga de seu trabalho de entregas, usando dias de férias que estava guardando para alguma emergência futura não especificada. Essa emergência chegara na forma da aproximação do inverno, e agora pai e filha trabalhavam juntos. Daniel consertando, Lili entregando-lhe as ferramentas de uma caixa que ela decorara com adesivos e desenhos de canetinha. "Vovó, olha", chamou Lili, apontando para onde Daniel finalmente conectara a última seção do cano, à abertura do telhado. "Papai disse que podemos acender uma fogueira de verdade hoje à noite." "Não muito grande", advertiu Daniel, descendo da escada. Seu rosto estava manchado de fuligem, mas seus olhos continham a satisfação do trabalho bem feito. Só para testar. Eles vinham à cabana nos fins de semana, fazendo melhorias pouco a pouco. O zelador de Daniel cumprira a palavra. Lídia agora limpava 3 noites por semana em um prédio de luxo na Zona Sul. O salário com carteira assinada quase o dobro do que ganhara antes. O trajeto de Petrópolis era longo, mas vizinhos que conheceram na igreja local ofereciam caronas quando seus turnos coincidiam. A comunidade os encontrara de maneiras inesperadas. Dona Joana, de 2 propriedades adiante, que trazia tomates de sua horta e ficava para ajudar Lídia a remendar cortinas. Seu Carlos, da loja de ferragens, que abria crédito e incluía suprimentos extras só porque sim. A pastora Luísa, da pequena igreja metodista, que organizou um mutirão que resultou em um telhado consertado e um quintal limpo de décadas de detritos. A cabana respirava mais facilmente agora. Lídia havia esfregado seus pulmões, as aberturas de ventilação, a chaminé, os espaços entre as tábuas do assoalho, até que pudesse inalar o ar fresco da montanha sem tossir poeira. Eles encontraram tesouros enquanto trabalhavam. Livros antigos escondidos sob o beiral, potes de vidro do mar no fundo de um armário, um cavalinho de madeira esculpido por uma criança atrás do fogão. A presença de Eleonora permanecia nessas descobertas. Lídia frequentemente a sentia ali, não como um fantasma, mas como um espírito afim que entendia de recomeços, de fazer algo do quase nada. Às vezes, quando a luz da tarde incidia de um jeito especial pelas janelas, Lídia parava seu trabalho e imaginava Eleonora fazendo a mesma tarefa décadas antes, sua filha brincando por perto assim como Lili fazia agora. Naquela tarde, enquanto Daniel terminava com o fogão, um carro roncou pela estrada de acesso de terra. O som distinto e inesperado o suficiente para fazer os 3 pararem. Poucas pessoas dirigiam por ali, especialmente em uma quinta-feira. O SUV preto que emergiu das árvores era elegante e caro, parecendo totalmente deslocado contra o cenário rústico. Quando parou na clareira, Clara Viana saiu, seus saltos afundando imediatamente no solo macio. "Ela voltou", sussurrou Lili, movendo-se para ficar um pouco atrás do pai. Clara usava um casaco escuro que ia até os joelhos, o cabelo arrumado no mesmo estilo impecável de sempre. Mas algo nela parecia diferente. Menos certa, talvez. Ou simplesmente mais humana fora dos ambientes controlados que ela geralmente habitava. "Será Senhora Ferreira?", chamou ela, caminhando cuidadosamente pelo terreno irregular. "Posso falar com a senhora?" Lídia desceu os degraus da varanda, encontrando Clara no meio do caminho. De perto, ela podia ver sombras fracas sob os olhos da outra mulher, parcialmente escondidas pela maquiagem. "Pensei que gostaria de saber", disse Clara sem rodeios, "que a construtora Viana revisou seu plano de desenvolvimento. Vamos manter a servidão de passagem existente e incorporá-la como uma trilha ecológica."
A surpresa de Lídia deve ter ficado evidente em seu rosto, porque Clara continuou, em tom profissional. É uma decisão prática. Lutar contra a servidão seria caro e demorado. Dessa forma, podemos comercializar o empreendimento como sendo mais ecologicamente consciente. Um ponto de venda. Mas havia outra coisa em sua expressão, um respeito relutante, talvez, ou simplesmente a resignação de alguém que reconhecia quando ceder uma batalha. Trouxe a papelada, acrescentou Clara, pegando uma pasta em seu carro. Um reconhecimento formal de sua servidão de passagem, assinado e com firma reconhecida. E isto, ela entregou a Lídia um segundo documento. São informações sobre um programa de subvenção para a preservação de casas rurais históricas. Sua cabana se qualificaria. Lídia aceitou os papéis, o peso deles substancial em suas mãos. Obrigada, disse ela simplesmente. Clara olhou para a cabana, observando as melhorias, a fumaça agora saindo do cano da chaminé recém-instalado. A clareira cuidadosamente cuidada. A senhora andou ocupada. Andamos, concordou Lídia. Um silêncio constrangedor se estendeu entre elas. Duas mulheres de mundos diferentes em um terreno que antes fora contestado e agora era simplesmente compartilhado. Eu a julguei mal, disse Clara finalmente, as palavras parecendo lhe custar algo. No Rio. Eu vejo muitas pessoas na minha situação. Depois de um tempo, todas começam a se misturar. Nós não somos uma massa disforme, disse Lídia. Estamos apenas tentando viver. Clara assentiu uma vez, bruscamente. Bem, a papelada está em ordem. Boa sorte com sua cabana, senhora. Ferreira. Quando ela se virou para ir, Daniel deu um passo à frente da varanda. Gostaria de um café antes de voltar? A estrada para a cidade é longa. O convite pairou no ar, inesperado e genuíno. Clara hesitou, depois assentiu novamente. Isso seria bom. Obrigada. Lá dentro, a cabana as acolheu com o calor de um espaço recentemente trazido de volta à vida. Lily, timidamente, mostrou a Clara sua coleção de pedras do riacho, arrumadas no parapeito da janela, explicando quais poderiam ser fósseis e quais apenas tinham personalidades interessantes. Daniel fez café em uma cafeteira italiana no fogareiro que usavam para cozinhar até que o fogão principal estivesse totalmente funcional. Lídia notou Clara, observando os detalhes da cabana. As cortinas de retalhos, as prateleiras que Daniel construíra com madeira recuperada, a pequena mesa onde o globo de neve agora estava, captando a luz da tarde. A senhora deixou o lugar bem aconchegante, disse Clara, aceitando uma caneca de café. As palavras soaram rígidas, mas o sentimento por trás delas parecia genuíno. Está chegando lá, respondeu Lídia. Um dia de cada vez. Elas se sentaram à pequena mesa, o vapor subindo de suas canecas, a conversa hesitante no início, depois gradualmente se tornando algo quase confortável. Clara falou sobre crescer em um pequeno apartamento em um subúrbio, sobre trabalhar para pagar os estudos, sobre começar na construtora Viana como assistente administrativa. Lídia compartilhou histórias de Minas Gerais, das habilidades de concerto de seu pai, dos talentos musicais de Daniel que os trouxeram para o Rio em primeiro lugar. Quando o café acabou, Clara se levantou para sair. Na porta, ela parou, olhando para o globo de neve na mesa. É uma peça adorável, disse ela. Está quebrado, informou Lily com naturalidade. A luz não funciona mais e tem uma rachadura. Mas a vovó diz que nem tudo que está quebrado precisa ser jogado fora. A expressão de Clara mudou. Algo suave e rapidamente escondido passou por seu rosto. Sua avó é uma mulher sábia. Depois que o carro de Clara desapareceu pela estrada de acesso, a família sentou-se na varanda, observando o sol começar a ir a descer atrás das árvores. O ar da noite trazia o primeiro toque real do inverno que se aproximava, mas eles estavam prontos para ele agora. A pilha de lenha empilhada e coberta, isolamento adicionado às paredes, suprimentos estocados. Você acha que ela vai voltar? Lily perguntou, encostando-se ao lado de Lídia. Talvez, disse Lídia.
As pessoas podem te surpreender. Quando a escuridão se instalou, eles acenderam o fogão pela primeira vez. O fogo pegou rapidamente, lançando um brilho dourado através da grade de ferro e espalhando calor pela sala principal. Eles jantaram uma refeição simples na mesa, as sombras dançando nas paredes ao redor, a voz do riacho como uma companhia constante lá fora. Mais tarde, quando Lily adormeceu no pequeno quarto ao lado da sala principal, Lídia e Daniel sentaram-se perto do fogão, observando as chamas através da grade. Tenho algo para te contar, disse Daniel, a voz baixa para não acordar Lily. Recebi uma ligação da pastora Luísa. A igreja tem um piano vertical antigo que estão substituindo. Ela perguntou se talvez o quiséssemos. Lídia olhou para o filho, compreendendo o significado. Daniel não tocava desde que deixaram Minas, seus sonhos de estudar música deixados de lado por preocupações mais práticas. Eu disse que sim, continuou ele. Se tudo bem para você, ficaria bem ali. Ele apontou para a parede vazia ao lado das estantes. Está mais do que tudo bem, disse Lídia, a garganta apertando. Ele pertence a este lugar. Novembro chegou com as últimas folhas caindo e a primeira camada de neve. O piano também chegou, entregue por voluntários da igreja, que ficaram para sopa e broa de milho depois. Naquela noite, a música encheu a cabana pela primeira vez. Hesitante no início, enquanto os dedos de Daniel se lembravam do caminho. Depois crescendo mais confiante, as notas subindo até as vigas e se espalhando pela clareira, onde a neve capturava a luz da lua e brilhava como estrelas espalhadas. Na véspera de Natal, eles ofereceram um jantar para os vizinhos que os ajudaram, Dona Joana e seu Carlos, a pastora Luísa e sua esposa, a família Silva, cujos filhos ajudaram a limpar o quintal. A cabana se encheu de vozes e risos, com os cheiros de peru e torta, com o calor da comunidade encontrada em vez de herdada. Enquanto dezembro se instalava sobre as montanhas, trazendo neve mais profunda e noites mais longas, a cabana permanecia firme contra o frio. Lá dentro, o fogão irradiava calor. O piano oferecia música, as janelas concertadas vigiavam a clareira coberta de branco. Na noite de Natal, enquanto Daniel tocava canções natalinas e Lili pendurava flocos de neve de papel nas vigas, Lídia colocou o globo de neve no centro da pequena mesa. Ela o consertara naquela tarde, um presente final para si mesma, usando habilidades aprendidas ao observar seu pai todos aqueles anos. Quando ela girou a base, o pequeno farol se iluminou pela primeira vez em anos, seu pequeno feixe cortando a água cheia de glitter, um farol em um mundo em miniatura. Você consertou! Exclamou Lili, batendo palmas de alegria. Eu tive bons professores, respondeu Lídia, pensando em seu pai, em Eleonora Bragança, em todas as pessoas que lhe mostraram que coisas quebradas podiam ser consertadas, que coisas perdidas podiam ser encontradas, que finais muitas vezes escondiam começos, se você soubesse onde procurar. Lá fora, a neve caía suavemente no telhado, na varanda, na estrada de acesso que se tornara seu caminho para casa. Lá dentro, 3 gerações se reuniram ao redor do farol brilhante, seus rostos iluminados por sua luz pequena e persistente, uma família que aprendera que, às vezes, enfrentar a tempestade significa encontrar um abrigo inesperado, e que a verdadeira medida de um lar não é seu tamanho ou localização, mas o amor que ele contém e a esperança que protege. Vovó, perguntou Lili observando os flocos de neve girarem dentro do globo. Nós somos ricos agora. Daniel sorriu, descansando as mãos nas teclas do piano. Não do jeito que a maioria das pessoas conta, pequena. Somos ricos no que importa, disse Lídia, abraçando sua neta. Temos raízes. Temos um ao outro. Temos este lugar que cumpre suas promessas. Pela janela, a neve real continuava a cair. Cada floco uma pequena possibilidade. Cada momento, um presente se desembrulhando no simples milagre do agora. A cabana rangeu suavemente, acomodando-se na noite, mantendo sua família segura dentro de paredes que mais uma vez se tornaram um santuário.
Não porque fossem perfeitas, chiques ou novas, mas porque eram resistentes, verdadeiras e, o mais importante, deles.